Welcome to today's class. Today's class is going to be about the technique to help you be more fluent in English when you're explaining past experiences in a professional background, either for an interview or for meetings or presentations. Seja bem-vindo para essa aula hoje. Hoje iremos falar sobre a técnica que você pode usar na hora de falar inglês para você falar e comunicar de uma forma direta, eficiente e fluente, independente do nível de inglês que você fale. Essa técnica que a gente vai falar hoje, que é a técnica CAR, a gente pode usar para se preparar para situações como entrevistas, reuniões e apresentações. Por quê? Porque a gente usa essa técnica para criar um tipo de palavra, de frases que não são grandes demais. Uma estrutura de frase que é bem simples e bem direta. E quando a gente está falando sobre simplicidade e ser direto e fluente ao mesmo tempo, estamos falando em eliminar os jargons. Agora, o que são os jargons em inglês? São as palavras grandes, as palavras muito sofisticadas, muito técnicas, que muitas vezes só um especialista sabe usar, ou quem vive usando aqueles vocabulários. Numa situação de entrevista ou reuniões ou apresentação, o que você precisa ser uma pessoa que consegue comunicar de uma forma legal e tranquila e que a informação que você está querendo passar para o outro seja entendido e recebido. Você já sabe tudo isso, mas agora a gente quer saber como fazer isso em inglês. Então, o que é importante é que ao mesmo tempo que você, sendo um brasileiro, uma brasileira que aprendeu a conversar e falar em português, você aprendeu várias técnicas. Querendo ou não, ou sabendo ou não, ao longo dos anos você aprendeu várias técnicas e maneiras que ajudam você a estruturar suas frases de uma forma boa e eficiente para se comunicar. Em inglês, muitas vezes, quando a gente faz muitos cursos tradicionais, a gente acaba esquecendo de focar naquela preparação de como se comunicar em situações formais, em situações de trabalho, em situações profissionais. Então vamos lá, para não enrolar muito mais ainda, vamos falar sobre essa técnica CAR. No último vídeo nós falamos sobre a técnica STAR. E o STAR precisava de 4 coisas que a gente precisava levar em consideração. Agora nós vamos usar o CAR, que só traz 3 pontos. Nesse vídeo eu vou te ajudar a saber quais são esses 3 pontos que na hora de receber uma pergunta, você pode pensar nele e rapidamente você consegue elaborar sua resposta. Sem você morar nos Estados Unidos, morar na Inglaterra, morar na Europa ou wherever else, você conhecendo essa técnica, você consegue pensar nele e responder qualquer pergunta ou conversar sobre qualquer assunto de uma forma bem fácil que flui com uma facilidade, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a explicação da técnica CAR. Por que é CAR? O C significa contexto. Você tem que saber falar do contexto. A é a ação. Qual é a ação dentro do contexto? E o R é o resultado. Então, você pensa primeiro no contexto, você fala o contexto, você fala a ação e você fala o resultado. Lembrando que nessa aula de hoje estamos focando, usando essa técnica para entrevista e para reuniões. Eu vou te dar exemplos para mostrar como é fácil usar essa técnica. Então, vamos lá. Vamos ver o contexto, ação e resultado.
Vamos imaginar que eu estou numa entrevista e eu quero explicar um contexto de uma experiência que aconteceu, uma experiência que eu tive em uma empresa, uma posição, um trabalho, um role anterior. Primeira dica, sempre que você vai falar sobre suas experiências, você lembra, especialmente se você é do nível básico, que você está falando no passado. Então, vem comigo. Todas as frases estão no passado. Mesmo se você está falando sobre uma ação em contínuo, é em contínuo no passado. Ok? Vou explicar um pouquinho nessa gramática para você. Então, vamos ver essa frase aqui que eu vou trazer para você. Car, primeiro é o C, né? O C, que é o context, o contexto. Então, qual é um contexto simples? Eu vou falar só uma frase, ok? Uma frase. E você vai ver que vai entender o contexto com essa frase única. In my previous role as a project manager, we were facing a major delay due to a supply issue. In my previous role as a project manager, we were facing a major delay due to a supply issue. Trazendo esse contexto, a pessoa já entende o quê? Já entende minha posição como project manager, já entende o tipo de problema que meu time, minha empresa estava enfrentando. Então, com essa frase, eu já coloquei um contexto. O método CAR é que você use uma frase para cada ponto. Lembrando que temos 3 pontos: contexto, ação, resultado. Eu já coloquei meu contexto. Ou seja, eu vou usar 3 pontos e 3 frases só. 3 pontos e 3 frases só para você falar de uma forma efetiva. Efetiva. Yeah, that's the word. Effectively. You're going to use 3 points in 3 sentences to speak in an effective way. I reorganized the project schedule and sourced alternative supplies to minimize delays. Então, o que eu fiz? Eu organizei, né? Eu já falei minha ação, uma frase só. I organized está no passado. A palavra organize é organizar. Eu estou jogando no passado, eu falo organized. Organized. Okay, I organized the project schedule and sourced alternative supplies to minimize delays. Source está no passado também. Eu coloco ed no final. I sourced. I reorganized and I sourced. Now we're going to the result, the third phrase. This approach allowed us to complete the project on time and saved approximately 15% on costs. This approach allowed us to complete the project on time and saved approximately 15% on costs. Então, eu consegui explicar uma situação que a empresa estava passando, qual foi a ação que eu fiz e qual foi o resultado que a gente conseguiu. Nessas 3 frases só, eu consegui mostrar muita coisa sobre a minha posição, meu trabalho anterior. Vamos continuar. Então, é importante saber identificar as perguntas ideais para usar a técnica CAR. Calma aí, Safia. Quer dizer que não é toda pergunta que eu posso usar CAR? Não são todas as perguntas. Somente perguntas que está se referindo a experiências específicas sobre seu trabalho na sua posição anterior. Então, se está perguntando você quais são suas habilidades, é claro que você não vai usar CAR. Se está perguntando você qual é a sua pretensão e salarial, é claro que você não vai usar CAR. Você vai usar CAR quando está falando sobre experiências passadas na posição, na empresa onde você trabalhava, e você vai lembrar de usar todas as frases no passado. Então, em qual tipo de perguntas? Eu vou te dar 4 perguntas de exemplo, dicas de exemplo. Tipos de perguntas
que você precisa usar car. Não vamos reduzir, vamos usar só três exemplos. Quando a pergunta começa assim, tell me about. Tell me about já é uma dica de que é sobre uma experiência que você teve, né? So tell me about a time when you had blah blah blah. Tell me about a time when XYZ. Tell me about a time where blah blah blah. Whenever you hear tell me the time about or give me your time about, você vai aplicar car. You're going to use the context, a plan, the context and action and the result that you got from that. Então, próxima dica. Give me an example of. Eu estava numa entrevista para uma posição de representante de desenvolvimento de negócios para uma empresa, dessa vez foi no Canadá, e usaram exatamente essa estrutura na minha pergunta. A moça me falou, give me an example of a time where a client was rude to you. What did you do? Foi uma pergunta que no momento eu não sabia como responder, mas eu já tive aquela experiência, mas eu não conhecia o método CAR. Então, apesar de ser nativa em inglês, eu tive que perguntar, falei para ela, me dá um segundo, deixa eu pensar. Mas eu falei de uma forma engraçada, todo mundo riu, mas eu tive que levar um momento para pensar, para relembrar. Então, agora você tem a dica, você pode se preparar. Então, essas dicas que eu tô dando para vocês, você já sabe quais são as posições que você está aplicando. Você já escreve o seu CAR para essas perguntas, ok? Então, eu tô dando essas dicas. Quem quiser o material, o PDF, onde eu coloco muitas perguntas e muitas respostas possíveis, para vocês já deixar tudo planejado, as suas respostas, para você já ir planejando, treinando, para você dominar e arrasar na sua reunião, entrevista, interview. Você pode me mandar uma mensagem, né? Deixar um comentário que eu mando diretamente para você. E o terceiro exemplo. Third example, it says to describe. When you hear the word describe. When you hear the word describe, it means that you can apply the CAR technique while answering the question. So let's say, for example, you say, describe how you handled a bad product. Describe how you handled a client's complaint. Describe how you handled outbreak or short of energy. Então, em situações assim, você pode usar CAR. Vamos adiantar para a estrutura da resposta. Como eu falei, comece com um breve contexto, focando no problema principal. Explique as ações específicas, destacando habilidades aplicadas. Conclui com impacto e resultado, usando dados sempre que possível. Right? Então, eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho maior, mas eu vou começar com a mesma estrutura que eu te ensinei agora. Você está pronta para a pergunta? Vou usar o tell me. Então, vamos ver essa pergunta. Tell me about a time when you had to manage a team under challenging circumstances, or let me say situations. So, reformular de novo. Tell me about a time when you had to manage a team under challenging circumstances. Esse é especificamente para alguém que é líder de time. Então, pensa, 30 segundos, quais são as respostas possíveis que você poderia me dar usando o CAR. Pensa, escreve sua resposta, pausa esse vídeo, né? Porque como não é live, eu vou continuar, tá bom? Mas você pausa esse vídeo, escreve sua resposta para você poder comparar com as respostas que eu vou dar aqui. Eu vou dar aqui agora. Vamos lá. C, context. We're using CAR now. We're using CAR to reply. Context. C. As a team leader,
We were assigned a high-stakes project with an extremely tight deadline. Or context. As a team leader, we were assigned a high-stakes project with an extremely tight deadline. Action. Uma frase só. I organized daily check-ins to keep the team motivated and aligned. I organized daily check-ins to keep the team motivated and aligned. Eu vou dar mais uma frase, só para dar mais outra resposta de ação. I implemented time management tools to streamline our processes. I implemented time management tools to streamline our processes. Result. R. Uma frase só. We completed the project ahead of schedule, which earned our team recognition from upper management. We completed the project ahead of schedule, which earned our team recognition from upper management. Pronto, eu respondi. Dando contexto, ação, eu dei 2 ações, porque eu queria dar mais exemplo para vocês, e eu dei o resultado. Ok? Então, pode usar esses exemplos que eu dei para formular sua resposta, pode usar para corrigir a resposta que você fez também. Então, vamos para outra pergunta, mais uma pergunta para dar mais, para você se sentir mais confiante. Tell me about a time when you solved a difficult problem at work. Tell me about a time when you solved a difficult problem at work. Essa pergunta é para qualquer um, né? Você não precisa ser o líder para responder, ok? Nesse caso também, você pode começar a resposta no contexto, começando com sua posição, falando da sua posição dentro do contexto, né? Para trazer mais claridade, mais clareza, para trazer mais clareza. Eu falei português errado. Então, vamos lá. In my role as an account manager, I noticed that client satisfaction scores were dropping due to delayed responses. Action. I developed a new process tracking clients' inquiries and prioritized urgent cases. Result. Client satisfaction increased by 25%. So easy, direct, straight to the point. Perfeito. Ou eu vou dar outro exemplo para a mesma resposta, usando o mesmo contexto. A pergunta de novo foi: tell me about a time when you had a difficult problem, a difficult situation at work. What did you do? In my role as a sales representative, I noticed that client satisfaction scores were dropping due to delayed responses. So I set up weekly training sessions to improve my team's efficiency, and the response times were reduced by 40% in 2 weeks. Context, action and result. Vamos lá, mais um exemplo, será? Mais um exemplo? Tá vindo muito tempo de aula. Vamos pegar uma pergunta sobre liderança. Vamos pegar sobre liderança para você que trabalha na área de sustentabilidade, por exemplo, ESG ou SDGs. Vamos falar sobre a área de projeto e vamos ver essa pergunta aqui. Give me an example of a time when you led a team through challenging projects. So give me an example of a time where you led a team during a challenging project, a challenging sustainable project. C. When our company was implementing a new CRM system, the team was overwhelmed with a technical adjustment from the traditional activities to sustainable actions. I scheduled hands-on training sessions
and created a support channel where team members had to be trained on how to transcend their actions from the traditional way into sustainability actions. As a result, the approach reached a learning curve and we achieved a seamless transition with minimal downtime, which improved overall productivity and environmental preservation by 15%. Se alguém ouvir você falando assim, vai falar, caramba, ela é muito fluente. Você foi fluente mesmo no nível básico. Agora, o que a gente tem que por aqui é pronunciação. Mas a pronúncia é para outra aula. Então, se você quer aulas para ajudar você com a sua pronúncia, você quer um pacote de aulas para ajudar você a preparar melhor as suas respostas, treinar mais a sua conversação, eu também ofereço esse serviço, é só entrar em contato comigo, que eu posso te ajudar com isso, ok? Vamos mais um exemplo, não precisa. Eu acho que não precisa. Então, eu vou dar as últimas dicas para você. Dicas para melhorar o impacto das respostas usando CAR, CAR. Sempre que possível, use números. Os números chamam atenção. Chamam atenção em inglês, né? Eu não sou especialista para você fazer entrevistas em geral. Eu sou especialista em inglês. Eu sou professora de inglês e eu preparo você para situações profissionais assim. Nas últimas semanas, eu participei em mais de 5 entrevistas e eu apliquei por mais de 20 e acho que mais ou menos 23 vagas. E dentro dessas vagas, eu mandei muitos áudios, fiz muitos vídeos, eu fiz entrevistas para ajudar meus alunos e para poder compor um conteúdo bem mais adequado, bem mais alinhado com a realidade de hoje. Então, por isso que eu estou oferecendo essas dicas para vocês. E eu fui atrás de aprender técnicas de como melhorar a fluência dos alunos. E por isso que eu estou trazendo para você essa técnica CAR, que eu sei que funciona. Let's go! So, sempre quando possível, use números. Quando você vai usar números, eu já falei num outro vídeo sobre a importância da preposição by. Vou falar aqui reduzir por 10%. Vou falar reduced by 10%. Vamos ver aqui, por exemplo, eu falo I increased sales by 30%. Or I reduced the time response by 30%. We reduced the lack of productivity by 15%. We were able to transition from our old marketing styles into social media marketing techniques by 15%. Sempre é bom usar a preposição by, dependendo da situação, ok? Usa linguagens positivas e proativas. So you say things like, instead of saying, I try to solve or I try to manage, you say, I successfully solved or I was able to manage, or in collaboration with team members, we were able to achieve. Usem essas palavras-chave de proatividade. And não foque apenas em informações relevantes, especialmente quando você está na página C do contexto. O contexto não é só usando os jargons, como eu te falei, é deixando o contexto na forma que outra pessoa consegue entender você de uma forma mais simples, sem precisar fazer várias perguntas para entender o que você está tentando dizer. Alright, acho que vou parar aqui. I'm gonna stop here now. I hope you enjoyed this class. I hope you enjoyed the explanation. Essa aula é para ajudar você a estudar sozinho. E eu espero que você aprendeu e que agora você entenda e sabe como usar a técnica CAR e que você vai poder usar essas estruturas de perguntas e respostas para se preparar.
para sua entrevista, para sua reunião. Thank you very much and until the next video. Bye.